Ainz morre. Parte 3. Neia fechou silenciosamente a porta do quarto do rei feiticeiro e virou-se. E então, seu corpo estremeceu. Ela deu um leve tapinha nas bochechas um pouco ruborizadas para forçar o rosto a ficar sério antes de perder completamente a compostura. Uma razão para isso foi porque ela sabia que seu rosto relaxado deixava os outros cautelosos, enquanto a outra razão, mais importante, era porque a envergonhava profundamente. Neia não queria andar por aí com um olhar indecoroso no rosto. Ela teria que encontrar outras pessoas mais tarde, então no mínimo ela tinha que parecer apresentável. Mais precisamente, Neia era a escudeira do rei feiticeiro, então qualquer coisa vergonhosa que fizesse também prejudicaria a reputação do rei feiticeiro. Ainda assim, eu estou apenas atuando como sua escudeira temporária, então é o reino sacro que seria desonrado. No entanto, as pessoas que odiavam o rei feiticeiro não pensariam assim. Como dizia o ditado, o ódio é o antônimo da razão. Ou também, quem odeia espadas, odeia ferreiros. Tudo bem. Neia não queria que o rei feiticeiro se arrependesse do fato dela ser sua escudeira. Em outras palavras, tudo o que Neia tinha que fazer era o trabalho dela. Quando Neia se dirigiu ao lugar onde havia combinado encontrar-se, ela pensou incessantemente sobre a bondade que o rei feiticeiro mostrará naquele momento. Entendo, então foi o que aconteceu. Que pena. Ela sentiu um arrependimento profundo do rei feiticeiro quando ele disse aquelas palavras naquele momento. Não havia como ele estar tagarelando casualmente. Sua Majestade é realmente uma pessoa gentil. O rei feiticeiro lamentou por alguém de outro país que morrera em batalha como se fosse um de seu próprio povo. Onde no mundo alguém poderia encontrar um rei assim? Claro, Neia não conhecia nenhum outro rei, então talvez isso simplesmente refletisse seus sonhos. Por exemplo, se Neia e os outros tivessem aguentado um pouco mais, eles teriam sido salvos junto com Neia, mesmo aquele pai que perderá seu filho também teria sobrevivido. Neia não estava infeliz que o rei feiticeiro tivesse chegado atrasado em seu resgate. Em primeiro lugar, ela estava grata pelo fato dele ter vindo resgatá-la, pois ele já havia dito que precisava conservar mana para a batalha contra Jaldabalt. Além disso, ela ouviu alguns milicianos na unidade de remédios dizerem que ele havia lutado com vários poderosos demi-humanos no portão oeste antes de vir resgatar Neia. O rei feiticeiro havia lutado contra 2 demi-humanos que podiam matar um paladino em um único ataque e outro cuja força estava no mesmo nível da paladina mais forte do reino sacro. Os milicianos que disseram a Neia tudo isso, tinham sido duramente pressionados para esconder sua excitação enquanto discutiam os procedimentos como uma metralhadora, e eles acrescentaram: todos nós teríamos morrido se não fosse pelo rei feiticeiro. Foi a mais pura verdade. Neia sentiu uma onda de calor no peito. O rei feiticeiro tinha ido a outro lugar para ajudar os outros antes de vir para salvar Neia. Mesmo estando um pouco desapontada pelo rei feiticeiro não ter priorizado ajudá-la, ela sabia que era errado se sentir assim. A defesa dos muros da cidade era importante, mas seria muito pior se o portão da cidade caísse. Se o portão tivesse sido violado e os demi-humanos conseguissem entrar na cidade, haveria massacres impiedosos em todos os lugares. Qualquer pessoa com algum bom senso teria priorizado o portão da cidade para salvar mais vidas. As pessoas que agiam de acordo com a lógica eram mais confiáveis do que as pessoas que eram dominadas por suas emoções. Como esperado do rei feiticeiro, Neia pensou na paladina mais forte de seu país. Apenas comparar os dois já é desrespeitar sua majestade. Depois disso, o rei feiticeiro também havia caçado os poucos demi-humanos que haviam chegado à cidade, e muitas pessoas foram salvas como resultado. De fato. Oh, se não é a escudeira Sama de sua majestade. Contou a ele por nós. Parece que Neia tinha chegado ao seu ponto de encontro enquanto pensava em quão legal o rei feiticeiro tinha sido. Em certo setor da cidade, 6 homens se reuniram em uma rua que ainda cheirava ao campo de batalha. Eles se dirigiram a Neia como se estivessem esperando impacientemente por ela. Na verdade, eles estavam bastante impacientes. Sim, transmitia a gratidão de todos à sua majestade. Várias pessoas inconscientemente ficaram na defensiva quando Neia olhou para elas, mas depois de ouvir suas palavras, elas sorriram e agradeceram. Ah, muito obrigado mesmo. É difícil expressar gratidão ao rei de outra nação. Não, é difícil até mesmo agradecer à rainha Sama. Isso é verdade. Para começo de conversa, nunca nem vi ela de perto. As pessoas diante dela tinham idades que variavam de 14 a 40 anos. No entanto, todos eles eram líderes de esquadrão. Alguns deles outrora até foram soldados profissionais. A julgar pela atitude, eles não sentiram nenhum temor em relação ao rei feiticeiro por ele ser um morto-vivo. Era verdade que algumas pessoas ainda estavam cautelosas com o rei feiticeiro por causa de sua natureza. Além disso, pessoas assim eram mais comuns entre os plebeus do que os sacerdotes ou paladinos.
Eles costumavam dizer que o rei feiticeiro estava sendo gentil para traí-los no momento certo e outras coisas semelhantes. Mas Neia sentia que essa reação foi porque eles não conviveram com o rei feiticeiro e simplesmente agiram com o desdém habitual pelos mortos-vivos. A razão para isso foi o grupo de pessoas diante dela. Havia muitas pessoas que mudaram seu modo de pensar quando conheceram o rei feiticeiro. Não, por favor, não se preocupem com isso. Eu simplesmente transmiti sua gratidão à Sua Majestade. Ah, sim, Sua Majestade disse que seus agradecimentos o fizeram muito feliz. Havia olhares tímidos entre os representantes dos milicianos. Não, nós somos aqueles que devem ser felizes. Oh, o que devemos fazer? Isso mesmo, Sua Majestade é realmente compassivo. Eu estou envergonhado por como nós costumávamos temê-lo por ele ser um morto-vivo. Sua Majestade é realmente uma pessoa gentil. No entanto, espero que não esperem que essa boa sorte aconteça de novo e de novo. Afinal de contas, Sua Majestade disse que ele havia usado uma grande quantidade de mana nessa batalha, e ele não será capaz de ajudá-lo se houver uma próxima vez. Os rostos do grupo imediatamente ficaram sóbrios. Então, podemos não ter a ajuda de Sua Majestade da próxima vez, isso é ruim. Muitas pessoas ficarão com medo se souberem que não podem confiar em Sua Majestade no futuro, especialmente minha equipe. Não é só o seu pessoal. É o mesmo do meu lado também, não podemos dizer a eles uma coisa dessas. Neia silenciosamente se dirigiu ao grupo abalado. Pessoal, eu aprendi uma coisa e queria compartilhar. Isto é, ser fraco é um pecado. Quando olhares intrigados apareceram em seus rostos, Neia lentamente se explicou. Não entenderam? Se fossemos fortes o suficiente, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Poderíamos ter salvado nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos amigos, poderíamos ter salvado todos eles com nossas próprias mãos. O rei feiticeiro disse uma vez que somos nós que temos que valorizar mais as coisas que são importantes para nós. Afinal, Sua Majestade não é o rei deste país, e ele simplesmente veio nos ajudar por uma razão especial. Neia respirou fundo, depois levantou a voz, para que as pessoas que a observavam e as pessoas do reino sacro passassem a ouvir suas palavras. Quando o rei feiticeiro derrotar Jaldabaoth e retornar ao seu próprio país, o que faremos quando os demi-humanos atacarem novamente? Será que vamos chorar e implorar ao rei feiticeiro, o rei de outro país, por ajuda mais uma vez? Pelo que sabemos, o rei feiticeiro pode não nos ajudar da próxima vez. Isso porque dessa vez foi uma exceção. Vocês já ouviram falar do rei de um país trabalhando tanto para outra nação? Ninguém respondeu a Neia, porque tal coisa não estava em lugar algum. Talvez vocês não se sintam felizes por uma garota como eu estar lhe dizendo isso. Mas quem pode proteger as coisas que são importantes para vocês além de vocês mesmos? É por isso que quero me tornar mais forte. Quando eu me tornar mais forte, posso me proteger e não vou precisar pegar emprestado a força do rei feiticeiro. Sim, é isso aí. Exatamente. Eu também vou treinar. Ah, eu também. Da próxima vez, serei o único a proteger minha esposa e meus filhos. Eu vou fazer isso também. Eu não queria quando fui recrutado pela primeira vez, mas agora me sinto feliz por ter sido recrutado. Ainda assim, o que o rei feiticeiro pensa faz sentido. Valorizar as coisas importantes para nós, quando se pensa sobre isso, é realmente a verdade. Então, se alguém mais valorizar minha esposa, eu tenho que matá-lo. Eu não penso assim, acho. Bem, eu não acho que o rei feiticeiro estava falando sobre algo assim, não é? Ei, era só brincadeira, não percebeu? Não soou como uma. Enquanto a multidão ria, Neia fez uma sugestão. Pessoal, vocês gostariam de treinar comigo? Embora eu não possa ensinar esgrima, sei uma coisa ou duas sobre arco e flecha. Fraqueza era um pecado. Isso porque os fracos só criavam problemas para o rei feiticeiro, que era a justiça. Nesse caso, tudo o que precisavam fazer era ficarem fortes. Ela não poderia se permitir causar problemas para o rei feiticeiro da próxima vez. Ela tinha que permitir que Sua Majestade se concentrasse em lutar contra Jaldabaoth. Era o que ela deveria fazer, como escudeira. Ah, é uma boa ideia. Precisamos nos tornar fortes. Eu vou protegê-los da próxima vez. Por que estão todos se reunindo aqui? Vocês estão discutindo alguma coisa. A capitã. Depois de ser questionada de repente, Neia olhou para trás e viu Remédios Custódio em pé atrás dela. Na verdade, Neia ouvirá passos se aproximando, mas ela não pensara que seriam os de Remédios. Lá vem problema. Neia pensou enquanto tentava evitar que seu rosto mostrasse como se sentia. Os representantes, por outro lado, estavam visivelmente desconfortáveis. Poderia responder à minha pergunta? Sim, senhora. Eu estava dizendo a esses cavalheiros que havia transmitido a gratidão deles à Sua Majestade. Então é para ele.
Não é apropriado se dirigir ao rei de outra nação como ele. Remédios olhou para Neia. O forte proteger os fracos é senso comum, não é? Eu não sei se é senso comum, mas sinto que apenas os fortes são qualificados para dizer tais coisas, e não os fracos. Que? Por acaso está dizendo que eu sou fraca? Sim. Neia respondeu sem demora. Comparado à sua majestade, você é fraca, capitã. Eu disse alguma coisa errada. Remédios olhou para Neia e Neia olhou de volta vigorosamente para Remédios. Não importa se você quer ser amiguinha do rei feiticeiro, mas ele é um morto-vivo, você sabe disso, certo? Um monstro que habita um mundo diferente dos vivos. Sim, eu sei disso. Eu só lhe avisei porque estava preocupada com você. Mas parece que me preocupar com você foi um desperdício. Remédios parecia desapontada, mas para Neia, isso parecia uma atuação. Isso definitivamente não era o que a paladina diante dela realmente pensava. Tenho certeza de que deve estar ocupada com muitas coisas, capitã, e eu não ousaria tomar seu tempo. Além disso, tenho coisas para contar aos outros. Não seria melhor se a capitã se dirigisse para os outros lugares que precisa ir? Muito bem então. Vocês aí, é natural que o rei feiticeiro os ajude. Vocês não precisam pensar muito sobre isso, sabiam? Depois de dizer isso, Remédio saiu. Enquanto a observavam, alguém falou em voz baixa. Como eu deveria dizer isso? Isso foi incrível. É a mais forte paladina deste país. Sim, é isso que ela é. Depois de ouvir os homens darem voz ao que pensavam, Neils respondeu inconscientemente. Depois disso, os representantes cobriram os rostos com as mãos. Parece que eles sofreram um grande choque. Embora Neia não tivesse feito nada de errado, ela ainda se sentia um pouco culpada. Os paladinos não são assim. Como devo dizer, ela é um pouco especial. É assim, que ela é, sim. Deve ser difícil para a senhora, escudeira Sama, se puder beber, seria uma honra lhe pagar uma dose. Eu aprecio suas intenções. Onde eu estava mesmo? Sim, em treinar juntos. Eu posso encontrar uma maneira de pedir emprestado um lugar e equipamento. Posso entrar em contato com vocês quando tudo estiver pronto. Contamos com a senhora para isso, tudo bem, vamos esperar. Os homens responderam alegremente.